Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 8 do curso aqui, Breaking Free from Product Marketing, um artigo de 1977 que fala sobre a diferença entre gerir o marketing de produto e o marketing de serviço. É libertar dessa concepção, dessa ideia clara de marketing de produto, entender que o serviço é diferente e trazendo de 77 para 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a gente traz para um ambiente digital e vê alguns insights, alguns ensinamentos muito valiosos que a gente pode aproveitar desse artigo para as nossas estratégias, sejam elas digitais ou não, mas principalmente digitais, pela questão da entrega de serviço. Na aula passada a gente falou sobre gestão do ambiente. Eu vou seguir um pouquinho sobre essa parte de gestão do ambiente, mas fazendo uma ideia de integração dessas evidências, né? Lembrando que a gente tem que trabalhar todas as evidências tangíveis, aí trabalhar todas as periféricas, as dicas periféricas, eu sempre esqueço, pistas periféricas para criar evidências tangíveis para melhorar a percepção e a criação de uma imagem a respeito de um serviço. Quando eu falo assim, se você estiver assistindo esse vídeo primeiro, não tem que ser na sequência, né? Mas quando eu falo assim, fica parecendo papo de maluco, mas se você assistir na sequência, vai ver que faz todo sentido. Então vamos lá. E eu descobri uma novidade depois de 47 horas de curso que dá para eu ficar no cantinho aqui, ó. Eu estava sempre colocando assim, e agora eu descobri que dá para eu colocar no cantinho ou eu até aqui embaixo, mas eu prefiro ficar aqui do lado. Então vamos lá, né? Integrando as evidências, né? Evidências, a integração de evidências pode ter um largo range, um largo intervalo de itens, né? Muitos itens para a gente entender como evidências, né? As transportes aéreos, as airlines, elas são talvez a que melhor gerenciam e coordenam as evidências tangíveis dentro de toda a indústria. Essa é a análise dela em 1977, né? Que as empresas aéreas são as que a indústria que talvez melhor gerencia e coordena essas evidências tangíveis aqui, a construção da evidência tangível para a criação de um imaginário a respeito do serviço transporte aéreo. Olha que loucura. As companhias aéreas, elas não dão foco nem atenção para tentar explicar o que caracteriza o serviço transporte aéreo em si. Você nunca vê uma empresa aérea falando do tranco de levantar voo, ou então da sensação de aceleração, ou então da aerodinâmica da asa. A companhia aérea, ela sempre molda o transporte muito em conformidade com a identificação da empresa. Então são os uniformes, a forma de decorar os aviões, os gráficos e a propaganda e a publicidade. Ela fala aqui, ó, e advertising. A diferenciação das companhias aéreas se dá, basicamente todas prestam o mesmo serviço, mas a diferenciação vem de um resultado direto desses pacotes de evidências. Então, vou voltar aqui, deixa eu ficar maior. Então, é muito interessante a gente analisar, porque, assim, tanto a Passaredo, a Azul, a Latam e a Emirates Airlines entregam exatamente o mesmo serviço, que é transporte aéreo. Mas você consegue ter nítidas, enxergar perfeitamente a diferença de realidades da Passaredo para a Emirates Airlines. É muito claro, desde o uniforme da comissária de bordo, do comissário de bordo, a comida que é servida, ao desenho do avião, à comunicação como um todo. Nenhuma empresa de transporte aéreo fala a respeito do transporte em si, porque isso não a diferencia.
Não é isso que ela quer criar dentro do imaginário das pessoas. A Passaredo, a Latam, em muitos casos, a Gol, ela quer colocar dentro do imaginário das pessoas que são transportes aéreos de baixo custo e acessível. Basicamente é isso. Quando você vai pesquisar uma viagem muito longa, você faz a comparação do preço de ônibus e de avião nessas passagens mais baratas. Você busca preço. Então essas empresas ela tem. A Emirates Airlines já é uma outra experiência, já é uma outra questão, já é um posicionamento completamente diferente. E ela explica o serviço em si? Não. Ela explica os itens periféricos daquele sistema molecular. Básica, eu vou voltar, eu vou bater bastante nesse modelo molecular aqui, ó. Eu vou voltar, vamos lá, deixa eu percorrer aqui, vai, filho. Cadê? Cadê? Aqui. Nenhuma companhia aérea fala efetivamente do transporte, mas ela fala da frequência de serviço, né, se tem bastante voo ou não, fala do que, como é o serviço antes e pós voo, o que tem de comida, o que tem de bebida, o que tem, como é o serviço dentro do avião e como é o veículo em si. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é confortável, se ele não é. Então, a diferenciação, a criação do imaginário, ela parte, a criação do imaginário, da percepção de realidade do consumidor, ela parte, por mais que seja um produto extremamente intangível, como o transporte, ela é criada, essa realidade é criada a partir do que é tangível e a gestão dessas evidências é o que faz a criação dessa percepção de realidade. Então, o marqueteiro tem que trabalhar essas evidências a fim de construir uma percepção de realidade dentro da cabeça do consumidor. É disso que ela está falando aqui. Deixa eu correr de volta lá para a gente dar uma sequência. Cadê? Aqui. E aí, né, na aula passada eu falei, tem coisas que essas evidências acontecem, assim, tem o mesmo peso, né? Em alguns negócios, a tangível e os elementos tangíveis e intangíveis têm o mesmo peso na parte de gerar essas evidências, né? Então ele tem uma proporção muito próxima, que é o caso do McDonald's. Um excelente exemplo é o McDonald's. Então a comida ele usa elementos intangíveis para definir o tangível. O McDonald's ele tem a experiência de você comer um McDonald's e tem o produto McDonald's em si. Os dois têm praticamente o mesmo peso dentro da comunicação do McDonald's, dentro da entidade de marketing McDonald's. Então eles trabalham tanto evidências intangíveis como tangíveis nas comunicações. É isso que ela está falando aqui, ó. A comida vem muito associado com nutrição, talvez nos anos 77, mais do que agora. Agora o máximo que você pode fazer é botar uma maçã no McLanche Feliz, mas, né, enfim, não é bem nutrição. Mas tem uma questão de alegria, né, a própria personalidade Ronald McDonald, e de ajudar, né, você merece esse intervalo, nós fazemos tudo por você, que era o slogan do McDonald's em 77. Hoje eu amo muito tudo isso, né, você vai fazer parte de uma tribo e tudo mais. A questão de preparação da comida é tangível, ela é algo tangível de ser fast food, mas ela ela é entregue através de percepções. Vamos mudar. A experiência de estar dentro do McDonald's é intangível, mas ele gerencia, faz a gestão de evidências tangíveis para você criar uma percepção de realidade desse elemento intangível que é a experiência lá dentro. Então, a uniformização de ambiente, as cores que estão lá dentro, o estilo e os grafismos, né, a consistência da parte de quem está atendendo, são sempre jovens, são sempre, né, traz uma questão de jovialidade, e claro, né, a questão os arcos dourados ali, que ela fala que os Golden Arcs, os arcos dourados carregam
toda essa questão da experiência. Então, assim, quando a gente tem elemento muito intangível, a gente trabalha para dar uma noção de tangibilizar de coisas tangíveis. Busca dicas periféricas a fim de tangibilizar a percepção do cliente, a imagem a percepção do cliente a respeito daquele serviço. Tem negócios que você usa tanto experiência como produto. Vou dar um outro exemplo muito legal, que vai caber. Loja de roupa mais caras, de tickets mais altos. Principalmente loja de terno, de roupa masculina social. Tem toda uma questão do atendimento, do ambiente, porque precisa ajustar. Né? Existe todo um cuidado de dar uma organização no ambiente para você se sentir bem e estar disposto a experimentar vários ternos, várias calças, vários blazers. Então o ambiente ele se torna mais confortável possível. Precisa ter te dar uma sensação de requinte, porque você vai sair lá de uma forma formal, o ambiente tem que ser um pouco formal. Então ele traz um pouco dessa sensação para você criar essa percepção a respeito do produto que você está comprando, mas também é falado dos elementos físicos do produto, a questão de qualidade do algodão, corte, fio, alfaiataria, enfim, eu não entendo nada disso. Então, você tem que entender aonde você está nessa escala de intangível e tangível, que eu falei na aula 5, imagino, fazendo as contas aqui. Então, mas ela vai voltar para cá, ó. Usando a escala do gráfico 2, que para quem não lembra, o gráfico 2 é esse aqui, ó, de a escala das entidades de quanto é dominância tangível ou dominância intangível, lembrando que ela coloca o SAL como tangível e o professorado, né, o ensinar como dominante intangível, colocando nessa escala, né, tendo a possibilidade de entender o seu negócio nessa escala, você consegue ter uma forma de representação, você entende onde você vai representar a sua entidade de marketing, o seu produto, o seu serviço, e como é mostrado no gráfico 3, uma vez que a entidade é posicionada dentro dessa escala, o marqueteiro ele consegue saber se ele tem que focar na evidência tangível ou na evidência intangível para posicionar a imagem que o consumidor, para posicionar o que você quer que o consumidor tenha de imagem sua. E isso é inversamente relacionado pela dominância da entidade. Quanto mais elementos intangíveis, mais o marqueteiro precisa se colocar nos sapatos do consumidor. Porque a percepção de realidade é do consumidor e não do marqueteiro. Quanto mais intangível é o seu produto, mais você tem que fazer um trabalho de empatia para entender o que o consumidor deseja, o que é diferencial, o que é relevante para o consumidor, para daí você começar a dar dicas periféricas, tangibilizar coisas que reforcem aquele sentimento da proposta de valor daquele serviço para o consumidor. Por isso que na aula 1 do Business Model Generation, outro curso que tem aqui, quando eu falo de proposição de valor, de proposta de valor, a proposta de valor ela tem que passar por 2 critérios, que é a tua concorrência não faz e o teu cliente enxerga como um valor. Não é um valor que você enxerga, mas é um valor que o cliente enxerga. E quanto mais intangível quanto mais serviço você está prestando, mais você precisa entender. Mais você precisa entender a expectativa e ter mais empatia com a pessoa que você quer que compre o seu produto. Essa EAD, essa plataforma, esses cursos, qual que é o meu foco? O meu foco aqui é auxiliar quem está começando na carreira de marketing ou empreendedores. Eu estou migrando um pouco mais para quem está começando na carreira de marketing, porque você precisa se diferenciar do mercado. Hoje em dia tem muito curso, muita formação de marketing digital.
Então eu entendo que existe uma necessidade de você se diferenciar de um monte de concorrente, porque todo mercado que busca uma empresa, eu ouvi esses dias numa live, assim, se você chacoalhar uma árvore, cai 3 subido pro, né? Que é o Sobral que faz curso de tráfego. Tem muita gente prestando esse tipo de serviço, o oceano está muito vermelho. E a forma de você se diferenciar é entendendo, é ganhando noção mais estratégica do negócio para aplicar. Seja você trabalhando com SEO, com design de landing page, programação, seja você conteudista, social media ou gestor de tráfego. Quanto mais você tiver noção macro da coisa, melhor você vai se posicionar. E quanto mais você mostrar isso para o seu cliente em reunião, mais você vai conseguir se colocar à frente da sua concorrência e mais valor o teu cliente vai perceber. Então, o objetivo dessa plataforma de AD como um todo é essa. Então, eu tento tangibilizar. Por que eu falo que toda vídeo que você assiste, você vai ter um insight para sua próxima reunião? É a minha forma de tentar tangibilizar o meu serviço intangível, que é essa plataforma de curso. Você precisa se diferenciar, você precisa se destacar na próxima reunião. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Criando uma plataforma de curso que te dá insumo para você se destacar na tua próxima reunião. E é isso que ela fala no artigo. Então você tem que pensar através para ganhar controle de todos os inputs que você quer colocar na cabeça do consumidor que ele classifica como uma evidência material. Por exemplo, ir bem na próxima reunião de prospecto. Se diferenciar da manada que trabalha com marketing digital na sua próxima reunião de prospecto. Entendeu? É isso. Por isso que eu grifei em vermelho aqui, porque essa parte é muito importante, cara. É muito importante a gente entender que a gente tem que ter controle de tudo o periférico, mas tem que entender da pessoa, do consumidor, se colocar nos sapatos do consumidor. E aí a gente fazer a gestão de todo o ambiente se posicionando no sapato desse consumidor. E o que ela mostra no gráfico 3, opa, para cá, é isso aqui, ó. A questão, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber inteiro na tela. Cadê? Aqui. A ênfase que você vai dar, dependendo da quantidade do quão tangível, da escala. Aqui está aquela escala de tangível ou intangível, de dominância tangível ou dominância intangível. Daquele gráfico, do gráfico que ela coloca o sal e o ensinar como mais tangível e mais intangível, dominante. E aí, onde você vai trabalhar que imagem que você vai trabalhar é inversamente proporcional à tangibilidade. Então, por exemplo, cosmético. Cosmético é extremamente tangível. Cara, um lápis de olho é um lápis de olho, é um cilindro de madeira com um grafite dentro, não sei nem se é um grafite, mas enfim, para você, né, se maquiar. Mas o que ela vende? O que você pode conquistar maquiada? A imagem totalmente intangível. Se você trabalhar com vendas, você vai encantar mais o seu cliente, você vai se sentir mais empoderada, você vai se sentir ou empoderado, você vai se sentir com maior autoestima. Então, quanto mais tangível, você busca uma imagem intangível. Quanto mais intangível, você busca uma imagem tangível. O nosso serviço é barato, a gente te leva rápido, tem bastante voo, ou o nosso serviço é caro, é luxuoso, você vai ser muito bem tratado antes, durante e depois do voo. Então, quanto mais tangível, intangível, mais você trabalha a imagem através das evidências tangíveis. E se você está no meio, que é no caso do McDonald's, você trabalha o meio. Loja de terno que eu coloquei aqui, você trabalha o meio. Então você fala do produto, você fala de evidências tangíveis, o produto tem qualidade,
é gostoso, ele é nutritivo e coloca em intangibilidade. É um ambiente jovem, é descolado, é uma experiência legal, é um ambiente agradável e você vai trabalhando esse tipo de coisa. Então, o que ela fala aqui, na questão do ser inversamente proporcional, é justamente isso. Inversamente relacionado. Inversamente, qual que é o termo que ela usa? Não é proporcional. É relacionado, né? É uma relação inversa, né? Vou até fazer uma pausa e voltar aqui. Faz toda a diferença, né? Fica, bom, pelo menos para mim, acho que fica humaniza mais. Ficou claro essa parte? Assim, eu acho que é legal porque a gente está chegando no final do curso, no final do artigo, e aí a gente vai pegando toda a introdução e vai casando muito bem com que vai fechando e vai fazendo, vai trazendo, vai fazendo muito sentido. Então, se você vende. E aí que é legal trazer para produto digital. Produto digital, em tese, é algo intangíveis. Videoaulas, cursos, todas as fórmulas de lançamento, estratégias de lançamento, olha o quanto ela tenta entregar algo tangível para você. Uma maneira de fazer dinheiro rápido, uma maneira de ficar sarado rápido, uma maneira de conseguir o corpo dos seus sonhos, uma maneira de conseguir a sua independência financeira, você ter mais tempo para fazer, você pode trabalhar de onde você quiser, você pode fazer na hora que você quiser. O seu dia a dia, eu sei que é corrido, eu sei que você não tem tempo, então no meu aplicativo de alongamento você pode se alongar em qualquer lugar, no teu escritório muito rápido, sentado na tua cadeira. Ah, tem curso de automassagem na mão, porque eu sei que você digita muito e tem ler de mexer no computador, então tem cursos de automassagem. Todos, tudo que é dominante, intangível dominância, tem dominância intangível, você traz elementos tangíveis. O digital é muito isso. É muito isso. E esse é o estudo de 77. Eu acho maravilhoso. É muito isso. Para finalizar, sempre estourando o tempo, eu vou mudar essa percepção de tempo também, porque eu estou gerando expectativa errada em vocês. Vai ser sempre meia hora e daí eu, né, enfim. Algumas formas de evidência podem ser triviais para reconhecer, né, dentro do impacto da percepção do serviço. E aí, olha que legal, esse é legal, verdade, tinha esquecido disso. Correspondência é um exemplo. 1977, gente. Correspondência é um exemplo. As cartas, né, basicamente, elas, né, têm o mesmo serviço, levar uma informação para outra pessoa, entregar uma informação. Os impressos, basicamente, têm o mesmo objetivo. Mas uma gráfica, por exemplo, ela trabalha essa percepção de realidade entregando um produto melhor. Então, a correspondência da evidência visível, né, gera a mensagem a respeito da qualidade daquela mensagem que está sendo impressa numa carta. Olha que maluquice. Aí, uma carta não personalizada feita no mimeógrafo, né? Você fala mimeógrafo, você já sente o cheiro do álcool, né? É uma delícia. Se você nasceu depois dos anos 90, provavelmente você já não sabe o que eu estou fazendo, mas bate no Google aí o que é um mimeógrafo. E, em contradição, uma outra qualidade de papel que tá. Aquela coloca um pergaminho encravado, sabe? Personalizado, um material gráfico personalizado, ele dá um outro peso para a mensagem que está no papel. Cartão de visita. Se você vai num estabelecimento que conserta air fryers e você pega aquele cartãozinho de visita que tem o nome do lugar, o WhatsApp do lugar e atrás tem um lugar para anotações para o cara colocar o que ele está fazendo, você tem uma percepção de qualidade da entrega daquele, de valor, de custo e de qualidade de entrega daquele serviço. Se você vai falar com um CEO de alguma grande empresa do Google e ele te entrega um cartão de visita dele, num papel mais grosso, com uma frase motivacional, com algum insight, com alguma coisa,
né? Sei lá, como é que chama aquele quando você olha que tinha no Tazo, que você olha, virava holograma, sei lá, né? Ou então um cartão que tenha uma aplicação de realidade aumentada, onde você pode ver alguma coisa acontecendo no cartão. O que aquilo está comunicando? Cara, esse cara ele é extremamente tecnológico, ele é extremamente. É outro valor que você entrega ali. Não é melhor e não é pior. Tem que condizer com a expectativa que você quer gerar para a pessoa que está recebendo aquele cartão. Se você quer que a pessoa entenda que teu produto é eficaz, ágil, rápido e barato, você vai entregar o cartão com a anotação e não vai se preocupar em gastar com o teu cartão. É isso que ela fala nas aulas anteriores também. Que eu falei nas aulas anteriores, que ela fala na parte anterior, que às vezes é por uma questão de foco. Você não dá foco nessas questões periféricas. Conforme você vai elevando o ticket, querendo passar uma informação diferente, você vai se preocupando com esses periféricos e vai analisando esses periféricos. E vai introduzindo evidências tangíveis dentro desses periféricos, como, por exemplo, um cartão de visita com realidade aumentada. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente pegar um cliente ou pensando no nosso serviço, entender aonde a gente está na escala de dominância de tangibilidade ou intangibilidade, porque o que a gente vai focar é exatamente o oposto. E é super intuitivo isso, na verdade. Acaba sendo muito intuitivo por tentativa e erro e por referência, acaba sendo intuitivo. Mas na hora que você traz esse embasamento, na hora que você tem essa noção, você pode analisar mais coisas, você ganha mais propriedade para poder analisar mais coisas em torno dessa percepção periférica, desses elementos periféricos. Beleza? Feito? Então tá ótimo aí. Deixa eu ver se tá acabando aqui. Bom, mas tudo bem, né? Eu ia dar spoiler, mas daí você vai ver no curso, você vai ver quantas aulas tem, quanto tá faltando. É isso, obrigado aí para você que acompanhou, mas essa aula, qualquer dúvida, se você faz parte da comunidade, manda lá no WhatsApp, vou estar super feliz em conversar com você a respeito disso. Valeu!